esta sucessão de geadas não são geadas que atacam, que prejudicam aí toda a superfície, né, todas as terras produtivas aí tudo. Mas aquelas plantações, aquelas culturas mais, partes mais baixas aí, estão sofrendo bastante. Já com a própria relva, né, se a gente olhar, é verdade que essa época também a relva já fica mais seca porque estamos no tempo de estiagem. Mas secou ainda mais, a gente percebeu isso, né? Basta você olhar por aí, até canaviais, né? Canaviais ainda muito, enfim, numa fase ainda muito precoce, mas queimados. E principalmente quando você passa na rodovia, nas beiradas das plantações, assim, você vê também o frio que fez. E agora essa noite de novo, foi uma noite muito fria. Não só por isso, mas pela estiagem, a falta de água, de recursos hídricos na terra, tudo isso já vinha causando uma situação de aumento de preços daquilo que todo mundo compra. É comida, você prejudicou a plantação de milho, lá onde se produz uma grande quantidade de milho, tal. Você tem, em consequência disso, o aumento do preço do frango, da carne de frango, e aí vai tudo em cadeia, né? Uma cadeia de prejuízos e que a gente e já está pagando por preços altos por conta disso. Pelo jeito, a geada ainda vem complicar ainda mais aquilo que já era complicado, um preço que não para de subir, enquanto que, tirando a verba de representação dos partidos lá, que aumentou, o Bolsonaro disse que vai barrar isso aí. Quero ver, presidente, eu quero ver mesmo. Porque é muita coisa, 5 bilhões, quase 6 bilhões para os partidos políticos gastar na campanha do ano que vem, pô. Num país que está como nós, que isso aqui é brincadeira, né, gente? Sabe, os próprios... também esse negócio de, sabe, recesso parlamentar, como se a vida parasse, recesso de judiciário, recesso de não sei o quê. Espera aí, pra quê? Né? Pro Gilmar Mendes ir ver lá as empresas dele que ele tem em Portugal, como é que estão lá no meio do ano, depois fim do ano de novo. Desculpa, olha, gente, desculpa, mas não dá. Não dá mais para entender algumas coisas. Não vou dizer que a CPI parou também, porque parece que eles continuam. Não fazem as reuniões, mas estão trabalhando nas investigações lá e tal, não sei. Mas exceto isso, você vai pegar um congresso inteiro gente. Um mês inteiro parado, como se a vida parasse, como se nada mais acontecesse nesse tempo. É um negócio que não dá para entender mais, quer dizer, nós somos os grandes otários desse país, com todo o respeito, mas é verdade. Enfim... Mas a vida continua, e continua sob a forma de aumento sistemático de preços para uma população que não vê esse aumento aí reproduzido nos seus próprios ganhos. Sejam trabalhadores, sejam também empresários, sobretudo pequeno e médio. A gente vai pagando uma conta, parece que de um Brasil que é outro, não é o nosso. Como se a gente fosse pobres mortais e tem uma parte desse país aqui que é um paraíso. Garantido, né? Como se fosse um paraíso garantido. Se é que, de fato, quando a gente morre, você vai para o céu ou vai para o inferno, dependendo do que você fizer, né? Eu, particularmente, acho que o inferno é aqui mesmo. A gente colhe o que planta e faz da vida um céu ou um inferno. Mas tudo bem, vamos àqueles que imaginam que é o consolo do pobre achar que o pobre vai para o céu e o rico para o inferno, né? Não tem uma moda de viola que fala isso? Tem. O pobre acredita nisso. Bom, mas, enfim... O fato é que pobres, ricos, classe média, todo mundo, e principalmente estas duas últimas, pagam uma alta conta por esta situação aqui, complicada ainda mais em função desses problemas todos da natureza. Aí eu fico pensando, será que realmente não somos nós que estamos causando esses destemperos climáticos todos? Né? Ou não, isso aí é assim mesmo, é normal, né? Como alguns outros acreditam, né? Não é possível, mas enfim, tá tudo aí, e isso traz um complicador para a vida de todo mundo na hora de comprar os gêneros e coisas de primeira necessidade. Estou falando de ovos, por exemplo. Carne de frango, ovos, outras, inclusive suínos também, que depende aí da ração, de milho, enfim, de sorgo aí, de algumas plantações que servem para alimentar esses rebanhos, e enfim. E aí, como é que fica, hein? Milho, açúcar, café, trigo, carne, ovo, leite, até combustíveis, que não param, aliás, de aumentar, e agora pode ser que o argumento seja a geada, quer dizer, tá complicado, né? Vamos entender isso aí, como é que a gente paga esta conta no fim das contas.
Sérgio Oliveira, bom dia. Bom dia, Daércio. Até combustível, Serginho? Por extensão, né, Daércio? Uma vez que o etanol é derivado da cana, né, e que também está sofrendo todo esse problema dessa seca prolongada, aí acaba sobrando também para o combustível. Mas o reservatório, o combustível que está no reservatório, esse álcool, ele foi processado já de uma cana prejudicada? Na realidade, o que acontece, Daércio? Quando inicia-se uma nova safra, acaba sendo necessário que se coloque em circulação essa cana que está estocada, que foi o reflexo aí de 2 meses atrás que deu aquela baixada no preço do etanol. Você deve estar se recordando disso. Porque você tem que colocar o estoque que você vai moer nesses reservatórios, entendeu? Então não existe reservatório, seria uma reserva de mercado, né, que seria até muito interessante se a gente tivesse isso em grãos também, que infelizmente hoje a gente não tem, né, que eram os antigos estoques reguladores, que nesses momentos de crise acabariam compensando, mas hoje o Brasil trabalha muito pouco com essa ferramenta. A produção de milho nas regiões aí, grandes regiões produtoras, atrasos no plantio, enfim, toda essa série de prejuízos aí acumulados, porque agora já temos então também um acúmulo de prejuízos, porque veja, um se soma ao outro. Se um é por falta de recursos hídricos, certas culturas agora são atingidas também por 2 geadas consecutivas no sul e no sudeste, Sérgio. Particularmente no milho, né, que a gente vai sentir diretamente no bolso no futuro aí, no futuro próximo. O que aconteceu? O plantio do milho, principalmente na região do Mato Grosso e Paraná, ele atrasou em 3 semanas, já em função da estiagem da safra 2019-2020 da soja, né? Então, agora aliado com essas baixas temperaturas, deve ter uma quebra aí de 10 milhões de toneladas na colheita do milho, né? E o que acontece? O milho está diretamente ligado no setor, na cadeia de proteínas, né? Aí entenda-se, né, aves e ovos, suíno e bovino, que já está nas alturas os preços em função do dólar alto, que uma grande parcela da produção brasileira vai para fora. Agora, com uma menor oferta, a demanda continua aumentando e invariavelmente vai sobrar no bolso do consumidor. Até a produção bovina depende desse milho aí para a alimentação do gado? A gente sempre tem a ideia que o gado come no pasto mesmo, né? Mas não é bem assim, né? Não é de pastoreio também produção, existe complemento e também no pasto seco, né, Daércio? Que vai também influir na produção do leite. A produção de leite no estado de Santa Catarina já está com uma quebra de 15%, porque a geada seca o pasto, né, vai ter que complementar com ração. A ração vem do milho, o milho é caro. Entendeu? A própria produção caindo assim diminui a oferta, né? Sim, e a demanda continua, a cada ano aumentando mais, né? Aumenta a população, a China é um grande consumidor, importa uma grande quantidade, então a saída que a gente teria aí, que pode ser uma luz no fim do túnel, seria a valorização do real, né? A gente já bateu o dólar aí na casa de março, na casa de R$6, hoje ele está na casa de 5,29 e o mercado aposta que fecha o ano em 4,65. Então, esse seria um fiel da balança, porque, de certa forma, ia desestimular a exportação de commodities para o exterior e sobraria alguma coisa com o mercado interno, né? Mas o dólar é uma coisa extremamente volátil, né? Ela depende de qualquer variação, inclusive política, né? De uma inflação nos Estados Unidos. Então, assim, não dá para apostar com certeza nessa queda do dólar, mas aí seria daria uma contrabalanceada aí em relação ao mercado interno das commodities. Mas alguém poderia dizer, mas seu Sérgio Oliveira, os outros combustíveis, como gasolina e diesel, não, a gasolina, por exemplo, o que tem a ver com essa questão do milho, enfim, desses prejuízos da produção agrícola? Vamos lembrar que a gasolina tem um percentual de álcool, né, Sérgio?
Além disso, né, Daércio, tem os 20% do etanol, mas o que acontece? Se todo mundo que tem carro flex deixar de abastecer no etanol porque a gasolina está mais barata, é oferta e procura. Vai ter mais gente procurando gasolina do que é possível atender, e os postos vão subir o preço. Né? O mercado, ele basicamente, você paga em função da oferta e da procura que tem. Se tem muita gente procurando, quem tem o produto vai subir. Né? Isso é uma coisa lógica em qualquer situação. Né? Ou seja, se correr o bicho pega, se ficar o bicho come. Exatamente. A gente procura aí um ponto de equilíbrio ideal, né? Mas tem coisas que fogem do controle do ser humano, né? Essa seca, a gente está há 91 anos, é a maior seca nesse período, né? Então, ela interfere na parte das hidrelétricas, que a gente basicamente tem uma energia limpa, né? Que subindo energia, toda a cadeia produtiva já sobe naturalmente, né? Então vamos falar assim, vamos pegar a carne, além do problema da carne no pasto, né? Quando chega no frigorífico, usa energia elétrica para processar, vai subir o preço também, né? Então são coisas que fogem aí, a gente depende da natureza e de certa forma é culpado também, né? Porque esse desequilíbrio, a natureza está cobrando o preço agora disso tudo, né? Embora essas secas sejam cíclicas, né? Mas tem uma parcela da culpa do ser humano, com certeza. E a nossa esperança, que era nos meses chuvosos, proximamente ter chuva abundante para recuperar esses baixos níveis aí dos reservatórios e da própria terra, já me preocupa ter visto aqui alguns climatologistas concordando que é uma possibilidade próxima de 70% de que o El Niño, que é o sistema que nós temos hoje, que traz mais chuvas aqui para o sudeste e para o sul, ser imediatamente substituído até outubro, por aí, pela Laninha, eles disseram. O que significa que, acontecendo isso, e há uma grande possibilidade de acontecer, Sérgio, eles dizem, vamos ter mais chuvas pelo El Niño, chove mais no Nordeste e Norte e chove bem menos no Sudeste e no Sul. Então, se isso acontecer, fica o risco aí de que a gente tenha não só este ano, mas também o ano que vem de poucas chuvas, hein? Exatamente, porque a gente tem que considerar que, em termos de geração de energia, né, a região sudeste seria a grande caixa d'água do Brasil, vamos dizer assim, né? Porque as grandes hidrelétricas estão aqui, inclusive Itaipu, e o Ministério de Minas e Energia já dá como certo que o período chuvoso na região, que seria de novembro a março, vai ficar bem aquém das expectativas. Então ele já fala, não vai ter apagão, mas a gente pode contar com períodos difíceis, né? E que, por extensão, vai ter consequência na produção de grãos, né? Lembrando que ainda esse ano a gente bate o recorde, a expectativa de 220 milhões de toneladas na safra de grãos, mas já pelo menos 12% de quebra em relação à expectativa inicial. Em qualquer tempo, evidentemente que isso aí impacta na economia, não é, Sérgio? Mas uma época como agora, que há pouco a gente percebe os economistas falando numa recuperação da economia e tudo mais, bem agora vem esse complicador da possibilidade de apagão de energia elétrica, de aumentos consecutivos nesses produtos todos em função da seca e tudo, mas bem agora que a economia esboçava uma reação. Infelizmente, né, Décio? Agora que a gente está dando as primeiras mostras do resultado da vacinação, o país começa a ter uma retomada econômica, né? Vem esse impacto em relação ao problema da seca, né? Com certeza, o segundo semestre vai ser afetado, o PIB vai cair em relação ao agronegócio, né? Que vinha sendo até então a grande mala propulsora aí que segurou a onda no passado, né? A expectativa de um PIB ter uma queda maior, quem segurou foi o agronegócio, e infelizmente aí os sinalizadores mostram que a gente deve sofrer sim, com certeza, o impacto dessa seca e dessas geadas aí, principalmente na região sudeste. Você tem algum número, ainda que de cabeça, que faça o ouvinte entender o que significa o nosso poder aquisitivo que foi impactado aí pelos aumentos todos nos últimos tempos?
Décio, é aquela coisa, a expectativa do IPCA já explodiu a reserva técnica que o Banco Central contava, né? E fala-se aí em torno hoje de 8,75 de inflação oficial, vamos dizer assim. Que é aquela coisa que a gente já comentou até na Economia em Dia recentemente, né, Décio? Que é a soma daqueles vários produtos, mas que na situação das classes menos favorecidas, acaba pegando muito mais, porque uma grande parte da renda do trabalhador com menor poder aquisitivo, esses recursos vão diretamente, principalmente para a subsistência dele, né? Sim. Então é transporte, comida e moradia, né? E vai afetar diretamente no setor alimentação, né? Então, assim, quando você fala em 8,65 de IPCA, que é a inflação oficial, para a população brasileira, eles estão pegando a média de toda a renda, toda a massa produtiva, né? De 1 a 40 salários mínimos. Quando você considera que as faixas menos favorecidas direcionam tudo para a alimentação, você pode colocar essa inflação na casa de 12%, 13%. Gente, quando é assim, quando tem uma crise, a gente sempre fala e ouve conselhos, né? Quer dizer, quando você for ao mercado, prefira produtos da temporada, da época, porque eles são mais baratos. Então, você pode abrir mão de algum produto que é fora de época de produção, fora de safra, porque está mais caro, preferir outros que são da temporada. Só que com uma situação dessa, a gente já não tem para onde fugir mais agora, né? Tudo fica caro agora. Tudo fica caro e no momento que a gente ainda não está com uma produção plena, né, Daércio? São coisas assim que a gente jamais imaginava. Você deve ter visto na mídia aí semana passada o pessoal disputando ossos nos frigoríficos que antigamente iam para moagem para ter um gostinho de carne na comida, né? É uma coisa até um pouco surreal o que está acontecendo, né? Então é exatamente como você colocou, quando a gente não teve tempo de ter uma retomada plena na economia ainda, né? Dando os primeiros sinais agora e vem esse impacto agora do problema da seca. É aguardar para ver, minha gente, mas estamos realizando esse material para você entender que se, porventura, encontrar preços, de um modo geral, ainda mais elevados, as razões fundamentais são estas, e é bom preparar o bolso, infelizmente, viu? Bom ir preparando aí, porque a situação de momento é esta, não é? E é isso que pode ser dito do ponto de vista econômico, para que todos entendam, num linguajar bem simples, o que está acontecendo e por que os preços aumentam e tendem a aumentar ainda mais, infelizmente. Muito obrigado, Sérgio. Tenha um bom dia. Valeu, Daércio. Um abraço.